Vamos aplaudir Jesus bem forte. Oh, glória a Deus. Amém? Aos amigos de casa, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Neilson Barreto. Estamos aqui em São Carlos. E Deus tem feito maravilhas. Aqui desse altar tem saído mensagens que têm abençoado muitas vidas. Tem ou não tem, pessoal? Quem tem sido abençoado? Amém. Então, eu quero que você fique conosco. Da sua casa, você vai ouvir uma boa mensagem. Depois nós iremos orar e Deus irá operar. Amém? Hoje é o dia de orar pela família. Então, não importa qual a luta, Deus é maior. Sim ou não, pessoal? Eu sempre falo, quem busca a Deus não perde. Não é o que eu vou pregar, não. Mas lembra do Jairo? O Jairo, quando ele foi até Jesus, a situação já estava um pouco complicada. A filha dele já não estava morta, mas estava quase. E diz a Bíblia que aquele pai se esforçou de ir até Jesus, e ele foi. Ele perdeu a filha dele? Não perdeu. Quem busca a Deus não vai perder a família. Você não vai perder seu parente para a doença, você não vai perder por vício, é só buscar o Senhor. Amém? Então lembra, ele foi, buscou e Deus honrou a fé dele, e vai honrar a sua também. Amém? Hoje eu estou com uma mensagem boa lá no Salmo, abra lá por favor, o Salmo capítulo 85. Hoje eu vou mostrar para você quem está perto da bênção. Será que você está perto ou está longe? E aí, o que vocês falam? Perto ou longe? Então nós vamos ver pela Bíblia quem é a pessoa que está próxima do milagre, próxima da bênção, né? Alguns vão ficar felizes, outros talvez vão ficar mais... Ouça a palavra, que Deus vai falar bastante com você, tá bom? Salmo 85, pessoal, o verso 9. Olha o que diz a palavra. Salmo 85, versículo 9. Olha o que ele diz. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem. Você sabe que a palavra salvação, pessoal, ela tem vários significados. Cura, libertação. A palavra salvação representa várias bênçãos. Quem é que está perto da bênção? Quem teme. O que é temer a Deus mesmo? Respeitar. A pessoa que respeita a palavra é a pessoa que obedece, irmão. Não adianta eu falar que eu respeito a Deus, mas Deus fala uma coisa para mim e eu faço diferente. Eu vou dar um exemplo. O temor começa quando você entra dentro da igreja. Se o pastor está pregando, você está olhando outra coisa, não está olhando para o pastor, você não está respeitando. Não o pastor. Você não está respeitando o Espírito de Deus que fala através da boca de quem? Do pastor. E uma palavra que Deus coloca na minha boca pode abençoar muito a sua vida. Pode ou não pode? Então, o temor é o respeito. A pessoa que respeita a palavra, ela está perto da salvação, ela está perto da bênção. O que é respeitar? É obedecer. Não adianta eu falar que eu respeito a Deus, mas Deus manda eu fazer de uma forma e eu faço de outra. Você conhece uma pessoa que respeita a Deus, é pela obediência que ela tem o quê? A palavra. Ou seja, ela respeita tanto a palavra que aquilo que Deus fala, ela obedece. Você sabe que na vida, uma pessoa que não respeita, vou dar um exemplo, ser humano, quantas vezes ele paga um preço por não respeitar? Respeitar, vou dar um exemplo, você vai dirigir, numa via tem placas de sinalização, até a velocidade que é colocada numa placa, para aquela velocidade ter sido colocada, alguém estudou, alguém sabe o porquê tem que ser aquela velocidade, sim ou não? Mas aí, pessoal, o brasileiro, desde uma simples placa, ele não gosta do quê? Desrespeitar. Aí ele não respeita lá, velocidade tal, ele quer andar acima, ele não está respeitando. Se acontece alguma coisa, aí a pessoa, mas por que Deus não me guardou? Mas peraí, Deus tem alguma coisa a ver? Você não respeitou, você não fez a sua parte. A pessoa que respeita a palavra, ela está próxima do milagre, meu irmão. Daqui a pouco ela vai estar contando bênção, daqui a pouco ela vai contar o testemunho, diga glória a Deus. Por quê? Porque ela está respeitando a palavra. Tudo que Deus fala, ela está fazendo, ela respeita. Então, nesse respeito ao que Deus fala, é onde as coisas acontecem. A Bíblia fala um pouco mais sobre o temor, ainda nos Salmos. Quer ver? Um pouquinho à frente, olha o que diz o Salmo, capítulo 145, versículo é o 19. Então, aquele que teme ao Senhor, a salvação está perto. Se você tem respeitado a palavra, tudo que Deus fala, você respeita.
você não desfaz, você procura respeitar. Não, eu ouvindo a palavra, eu aprendi que eu tenho que fazer isso. Você faz, você mostrou respeito, Deus vai honrar você. Agora, quando a pessoa não faz como Deus manda, é porque não está tendo temor, não está tendo reverência. Irmão, imagina Deus falando e a gente desprezando o que Deus fala. Misericórdia. Mas tem muita gente que despreza ou não despreza? Tem muita gente, me perdoe, ele se acha, sabe tudo. Não, porque eu sei, né, uma maneira melhor, eu sei. Não, eu não sei nada. Quem sabe quem é? É Deus. Então, nós temos que ter esse respeito, essa reverência. Não, Deus falou, se eu respeito a palavra, então eu vou fazer como Ele falou, mesmo que na hora eu não entenda, mas Ele é o meu Senhor. Jesus certa vez falou, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando. Tem muita gente, não, eu sou temente a Deus. O temor é obediência, irmão. O temor a Deus é medido pela obediência que nós temos à sua palavra. Aí, olha como vale a pena respeitar a Deus. Salmo 145, versículo 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Não é de todos. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Eu queria isso, eu queria que Deus me desse isso, eu queria que Deus fizesse aquilo. Não é só querer. Se você respeita a Deus, a sua palavra, Ele vai realizar o seu desejo. O desejo que você tem no coração. Tudo vai depender do respeito que nós damos, o quê, pessoal? Aí eu dou um exemplo, o pastor está pregando, a pessoa não está prestando atenção, ela não está tendo respeito. Só que se ela não ouve a palavra, a única maneira de adquirir fé é ouvindo o quê? A palavra. Então, ela não respeita esse momento. O culto teve abertura para você se alegrar. Até no momento do louvor, Deus habita no meio do louvor. Até na hora do louvor você tem que ter temor, é louvar a Deus, é cantar. Tem pessoas que, né, ele acha que a hora do louvor é uma enrolação para o pastor entrar. Não, é preparação, pessoal. É preparando o seu coração. Talvez você teve um dia ruim, se chateou. Então, no louvor, você entra na presença de Deus, você prepara o coração com uma boa terra. A terra, para receber uma semente, ela tem que ser o quê? Preparada, porque se jogar semente com a terra de qualquer maneira, o que acontece com a semente? Ela morre, não vai vir fruto. Então, até na hora do louvor, respeito, não, Deus está aqui, eu vou louvar. Aí quando vem a palavra, agora é a hora mais importante. Se eu tenho temor, se até alguém conversar comigo e falar, você me desculpa, mas agora eu só quero ouvir uma voz. A voz de quem? Porque, pessoal, me perdoe, nenhum assunto vai ser mais importante na hora da reunião do que a palavra de quem? Qualquer pessoa, se a pessoa tentar puxar um assunto, você me perdoe, o diabo está usando essa pessoa para roubar a sua bênção, porque se você ouve, você aprende, e quem aprende é abençoado. Então, Deus não vai realizar o desejo de qualquer um, não é de qualquer maneira, está lá, Ele cumprirá o desejo dos que o... Ou seja, Deus sabe quem respeita a palavra. Deus sabe quem é a pessoa que procura todo dia agir de acordo com o quê? E é nos mínimos detalhes. A gente tem que obedecer o que está escrito aqui, nos mínimos detalhes. Alguém lhe ofendeu, o que a palavra diz? Você tem que brigar com a pessoa? Não, você tem que orar por ela. Você tem que o quê? Abençoar ela. Não, mas pastor, o que essa pessoa fez, eu não vou deixar quieto não. Você mostrou que você não tem temor, porque você quer agir do seu jeito, você quer agir da sua maneira. Você não está respeitando o que? A palavra? Aí o que acontece? Deus não vai poder realizar o seu desejo. Aquilo que você está desejando, você pode até falar, pastor, mas eu estou orando. Mas irmão, não é só orar, é respeitar a palavra, é obedecer o que Deus fala. Volto a dizer, na vida a gente vê muita gente sofrer consequência por não respeitar, é igual uma lei. Existem leis no país, se a pessoa não respeitar a lei, ela vai sofrer o quê? Consequências. Existem leis, está lá, não pode roubar. Aí alguém fala, não, mas eu estava passando dificuldade. Mas tem gente que passou dificuldade, irmão, não foi roubar não, foi procurar um emprego. Eu já vi pessoas, vou contar histórias para você, até na igreja. Eu já vi gente chegar aqui e falar, pastor, vou ser sincero com o senhor, eu não quero uma oração não, eu estou precisando de comida.
Só que a pessoa falou: pastor, eu vou ser sério, eu nunca pedi na minha vida. Então, até para a comida que o senhor vai me dar no ser de graça, se o senhor quiser, eu lavo alguma coisa, eu conserto alguma coisa na igreja, e como pagamento, o senhor me dá um prato do quê? De comida. Você vê. Honesta. Imagina se todo mundo pensar: não, porque eu não tive outra alternativa. Não. Existe a pessoa, quando ela quer, ela procura um emprego, consegue ou não consegue? Então, respeite, meu irmão. Nós temos que ter esse temor. Aí fala um pouco mais. Olha o que a Bíblia diz aqui, ainda no Salmo 147 agora. Passa um pouquinho. Versículo 11. Então, Deus realiza o desejo dos que o temem, dos que respeitam. Aquele que respeita a Deus está perto da salvação, ou seja, das bênçãos. O temor, o respeito, nos faz cada vez estar mais perto do milagre. Diga glória a Deus. Agora um exemplo, se você falar: pastor, tem coisas que Deus fala, eu não faço. Então você não está tendo temor. Então você não está perto da bênção. Porque quem é que se aproxima do milagre? Aquele que está ouvindo a Deus e aquele que está praticando o que Deus fala. Diga: eu serei essa pessoa. Aí olha que bonito, o Salmo 147, 11. O Senhor agrada-se dos que o temem. Quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus? Respeite a palavra dele. É como um pai. Quantos filhos, ele tem um temor muito grande pelo pai. Tem filho que diz: não, eu não quero entristecer meu pai, eu não quero chatear o meu pai, mas me perdoe falar. Ele não age da mesma maneira para com quem? Para com Deus. Porque, pessoal, Deus é onisciente. Porque o temor a Deus me faz até isso. Até o meu pensamento, se vier qualquer pensamento errado, o temor que você tem a Deus, na hora você fala: está amarrado em nome de quem? Você não aceita aquele pensamento. Vou dar um exemplo: você está num lugar, chega uma pessoa, começa a falar umas coisas meio estranhas, você se retira. Ou então você até corta a pessoa, fala: você não fala isso para mim não, eu não gosto desse tipo de assunto. Você está mostrando o quê? Temor. Você respeita a onisciência de Deus, porque Deus vê tudo. Tem gente, pessoal, que na igreja ele quer ser uma pessoa, aí ele acha que lá fora ele pode fazer algumas coisinhas que Deus não está vendo. Deus vê o quê? Deus vê tudo. Deus vê todas as coisas. O homem pode procurar, faz um buraco, eu vou esconder, depois eu saio. Deus vê. Deus vê o quê? Até a intenção do quê? Então, o Senhor agrada-se dos que o temem. Aí diz mais: e dos que esperam na sua... Olha para mim. O que mostra que você é temente a Deus é você deixar Deus fazer a obra. Quando você tenta tomar a frente de Deus, você pensa assim: está demorando, eu não aguento esperar, eu tenho que fazer alguma coisa. Você não está temendo a Deus. Você não está respeitando o poder de Deus. Porque quando fala que Deus é onipotente, o que representa onipotência? Ele tem todo o quê? Ou seja, quando você não respeita a onipotência de Deus, você quer resolver com as suas mãos. Você quer resolver do seu jeito. Você não quer confiar: não, eu orei, já falei com Deus, Deus já está pá da situação, eu vou deixar Ele resolver. Quando o homem não tem temor, nem o poder de Deus ele respeita, pessoal. Ele acha: Deus não fez, então eu vou fazer alguma coisa. É porque não tem temor. Porque se ele respeitasse o poder de Deus, não, eu confio no meu Deus, eu já fiz a minha oração e eu creio que Deus já está agindo para resolver esse problema. Eu não vou ser precipitado. Meu irmão, vale a pena respeitar Deus, sim ou não? Você quer estar perto da salvação? Respeite a palavra. A pessoa que está vencendo, por quê? Porque ela está respeitando o que Deus fala. Tudo que Deus fala, ela tem temor, ela tem reverência. Deus não tem filhos prediletos. Deus quer abençoar todo mundo, pessoal. Só que tem pessoas que respeitam o que Ele fala e tem gente que não está nem... E isso que eu vou falar é profundo. Olha o que diz Eclesiastes, passa um pouquinho à frente. A pessoa que não tem temor de Deus, olha o que acontece com ela. Eclesiastes, capítulo 8. Abra lá, por favor. Você está em Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Olha o homem que não tem temor, respeito ao que Deus fala. Eclesiastes 8:13. Mas ao ímpio não irá o quê?
Aí alguém fala, ele está assim porque não vai na igreja. Não, olha o que diz a sequência do versículo. E ele não prolongará os seus dias, será como a sombra. Sombra você vê ela agora, daqui a pouco ela não está ali mais. Aí diz mais, visto que ele não teme diante de quem? A pessoa que não respeita a palavra, irmão, não tem como você ir bem na vida se você não respeita o que, pessoal? A palavra, não tem como. Você pode até tentar, realmente você vai tentar, mas não vai conseguir. É o temor a Deus, o temor à palavra, que faz você uma pessoa abençoada. Diga glória a Deus. O ímpio não vai bem, porque você vai pregar para o ímpio, ele dá risada. Ele fala, esses crentes aí que eles falam tem nada a ver, eles falam até Bíblia, eles acham que a Bíblia é um livro. Não, isso aqui é Deus falando com o homem, pessoal. Mas aí olha a vida daqueles que blasfemam, daqueles que não respeitam a palavra, eles estão vivendo bem? Não estão. Por mais que queira mostrar, porque no mundo as pessoas gostam de mostrar uma falsa aparência, a pessoa quer mostrar que está bem, mas irmão, eu até comentei esses dias na igreja, estar bem sucedido não é só ter um bom carro, uma boa casa, um bom salário. O homem bem sucedido é aquele que serve a Deus, irmão. É aquele que, se partir daqui agora, ele vai herdar salvação. Diga glória a Deus. Olha como é que vale a pena a gente respeitar. Volto 12 agora. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, vamos ler bem alto agora o final. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem. Se você respeitar a Deus, você vai bem. Não é só vir na igreja, não é só estar na igreja, é respeitar. A pessoa, era dia de culto, ela deu uma desculpa para não vir. Deus está vendo ou não está? E depois não adianta reclamar. Não sei porque que Deus não me abençoa, mas Deus viu que você poderia ter se esforçado, mas você fala, hoje eu não vou não. Perdeu. E perde, toda vez que a gente falta, perde uma palavra que talvez naquele dia Deus preparou para dar, mas a pessoa perdeu. Olha o que ele diz no final, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Aí ele repete, aos que temerem diante, meu irmão, respeite a Deus, respeite a palavra, não saia da palavra. Respeitar é agir conforme a palavra. Eu vou dar para você um exemplo, nós vamos ver Moisés. Moisés foi um homem de Deus ou não? Mas Moisés, pessoal, ele perdeu uma grande bênção. Só para você entender, Deus viu a escravidão do povo e Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, foi ou não foi? E Deus tinha uma promessa, libertar o povo do Egito e levar o povo à terra, o quê? Prometida. Então, Moisés, como todos aqueles homens, almejava entrar na terra prometida. Eu vou adiantar a mensagem. Moisés entrou? Ele entrou, pessoal? E você sabe o que fez ele perder isso? A falta de temor. Ele era de Deus, mas teve um momento da vida dele que ele não teve temor. Temer a Deus é agir como Deus fala, respeito. Você respeita a palavra. Moisés era de Deus, mas ele teve um momento de deslize. Volta um pouquinho na Bíblia, só para você ver a atitude dele. Você vai lembrar. Deixa eu só pegar para você aqui. Números capítulo 20. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Moisés, ele era de Deus, pessoal, mas aqui ele não temeu a palavra, ele não respeitou o que Deus tinha falado. O povo estava na caminhada do deserto e estava com sede. Mas Deus deixou faltar alguma coisa para eles? Irmão, em 40 anos, Deus não deixou faltar o quê? Nada. E agora ele estava com sede. E Deus, olha como é que Deus é bom. Deus sabia da necessidade que eles precisavam, beber água, se hidratar. Como é que você vai andar num deserto, aquele sol escaldante? Você precisa se hidratar, precisa beber água. Precisa ou não precisa? Aí, olha o que Deus falou para Moisés. Números capítulo 20, quem achou, diga glória a Deus. Versículo 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão. E, Deus falando, e falai o quê?
perante os seus olhos, e dará a sua o quê? Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação, e aos seus o quê? Então Deus falou: Moisés, é simples, você vai chegar lá, imagina pessoal, ele falando a rocha e a água brotando, ia ser um lindo milagre, sim ou não? Ali era Deus mostrando para o povo: ó, eu continuo mesmo, eu não mudei, eu tenho poder para fazer qualquer coisa. Então Deus queria mostrar a glória dele. O que Moisés tinha que fazer era só falar, não era para fazer nada diferente. Irmão, hoje o problema é esse: Deus fala, mas a gente não respeita, aquilo que Deus fala a gente não respeita, não tememos. Aí olha o que diz agora o versículo 9: então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para nós? Aqui ele já mostra um certo desequilíbrio. Seus rebeldes. Irmão, a gente não tem que mudar o nosso jeito por causa das pessoas. Você pode conviver num ambiente que for, você tem que ser luz, você tem que ser a diferença. Diga glória a Deus. Quer dizer, pastor, onde eu trabalho todo mundo é assim, você vai imitar eles? Não, você tem que ser diferente, você tem que agir diferente. Você não pode, desculpa a expressão que eu vou usar, se contaminar. Você vê, a gente sabe que aquele povo dava trabalho, era um povo trabalhoso, sim ou não? Mas Moisés não tinha que cair, desculpa a expressão, na pilha do povo. O povo lá reclamando, ele devia, não, como um homem manso, não, Deus só está conosco. Mas não, você vê que ele já perdeu o equilíbrio, já foi perdendo a paciência por causa daquelas pessoas. Você não pode agir assim, meu irmão. Aí sabe o que aconteceu? Olha o que diz o 11: então Moisés levantou a sua mão e fez o quê? Mas Deus mandou ele atingir a rocha, ferir a rocha. Deus mandou ele o quê? Faltou respeito. Irmão, toda vez que você age diferente do que Deus fala, você só perde. A pessoa que age diferente, primeiro ela mostrou que não respeitou a Deus, ela não respeitou a soberania de Deus, ela não respeitou o poder de Deus, ela só vai sofrer. Era tão simples ele falar: rocha, sai da água. Deus iria honrar ele, porque Deus tinha mandado ele fazer dessa maneira. Mas aqui ele começa a ficar meio estúpido, desequilibrado. Aí está lá: e feriu a rocha, quantas vezes? Como a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus. Agora, você quer ver a falta de respeito dele? Aquilo, pessoal, mexeu com Deus. Olha o que diz o 12: e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim. Olha para mim, se você faz diferente do que Deus fala, você não está crendo, você não creu, porque Deus falou. Por que você fez diferente? Você não creu na palavra, você não respeitou, você não creu no que Deus falou. Irmão, aquilo aos olhos de Deus soa muito mal. E hoje, quantas pessoas vêm na igreja? Um dia aconteceu, olha uma situação, de vez em quando tem membro que coloca o pastor numa saia justa. Eu estava na rua, uma pessoa me conheceu, não foi aqui em São Carlos não, foi em outro lugar. Eu sou que é o pastor tal? Eu falei: sou eu mesmo. É, pastor, só tem que ensinar seus membros. Eu falei: como assim? Aí ele citou uma situação então, porque teve um membro do Senhor que fez isso comigo. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei: amigo, na igreja eu prego a palavra, eu não posso obrigar ninguém a obedecer a Bíblia, eu prego. Quem é sábio, ouve e pratica. Eu não posso exigir, eu sou apenas um instrumento, Deus fala através da minha boca, mas eu posso exigir você obedecer a Bíblia? E nem Deus faz isso, irmão. Nem Deus exige. Deus fala: sábio quem obedece. Deus fala: sábio quem o quê? Então, aquela atitude, ele fez diferente. Falai, ele pega o cajado e bate. Deus falou: você não creu em mim. Por quê? Eu mandei você fazer isso? E quantas coisas a gente faz e não foi Deus que falou. Aí depois a pessoa chora: ai, por quê?
Deus falou, você devia ter respeitado. Irmão, o que eu vou dizer, o médico é uma autoridade, a gente respeita a palavra do doutor, respeita ou não respeita? Só que tem gente que tem mais temor, respeito à palavra do doutor, do que a palavra de quem? De Deus. Você quer ver uma coisa? Quando veio a pandemia, tivemos aqueles momentos de isolamento, depois do isolamento veio o quê? Distanciamento, quem lembra? Aí eu lembro, né, quando os profissionais falaram, é melhor ficar em casa isolado, todo mundo respeitou a palavra do doutor, sim ou não? Aí as vacinas vieram, o pessoal começou a se imunizar, os mesmos que disseram, fique isolado, evite aglomeração, chegou o dia que eles vieram a público e falar, agora vocês podem voltar, uma vida normal. Gozado, quando foi para ficar isolado, as pessoas respeitaram, sim ou não? Aí quando, agora você pode voltar para a igreja, teve gente que até hoje não voltou, quem conhece pessoas assim? Teve gente que até hoje não voltou, né? Você vê, respeita a palavra do doutor, da autoridade, mas me perdoa, irmão, não respeita a palavra de Deus, e é essa palavra que tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa, tem ou não tem? Moisés não respeitou. Irmão, respeite a palavra. Se a palavra fala, crê no Senhor Jesus, você não tem que inventar moda, continue crendo que toda a família vai ser salva, quem crê nisso? Aí, o que é que Deus falou? Porquanto não me crestes a mim, o que é que diz mais? Para me santificar diante dos filhos, porque pessoal, imagina a cena, saia água da rocha, ele não precisava nem gritar, Deus só falou, você vai falar. Quando você respeita a palavra, faz do jeito que Deus manda, as coisas acontecem. Acontece ou não acontece? Mas aí não, a gente não respeita, a gente acha que o que Deus está falando é coisa passada, não é bem assim. Cuidado, meu irmão. Aí olha o que aconteceu, a outra parte. Por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tinha dado. Agora eu vou falar uma coisa que vai mexer com você. Enquanto você não aprender a respeitar e seguir o que Deus fala, você não vai conseguir trazer sua família para a presença de Deus. Do seu jeito, da sua maneira, você não salva a sua família. Você quer salvar a sua família? Quem quer salvar? Levanta a Bíblia aí, ó. É aqui, ó. Respeitando o quê? Levanta bem alta a Bíblia. Como eu vou salvar a família? Respeitando? Você não tem que usar outro artifício. Chantagem. Uma vez eu descobri uma irmã, a filha vinha na igreja, aí a filha parou de vir, aí um dia um obreiro viu a moça na rua, oi irmã, tudo bem? Você vinha sempre na igreja com a mamãe, por que você não vem mais? Eu ia porque toda vez que eu ia ela me dava dinheiro, ela parou de me dar, eu não vou mais. Fala para mim, como é que vai ganhar família desse jeito? Missionário fala, pessoal, que é os crentes de arroz. Já ouviu falar dos crentes de arroz? Os americanos, até o dia que o missionário veio em São Carlos, ele comentou lá no escritório, estava eu e alguns pastores. Os americanos poderiam ter ganhado a China para Jesus, irmão. Imagina a China, com a capacidade que eles têm de trabalhar, de inventar. Imagina esse povo temente a Deus. Ia ser o melhor país do mundo. E eu não ia. Imagina, né, eles com essa sabedoria, essa capacidade toda e servindo a Deus. Ia ser o melhor país do mundo. Aí, muitos anos atrás, missionários americanos entraram lá para pregar. E pessoal, aparentemente nas reuniões ia muita gente. Só que de repente começou a diminuir o número de seguidores. As reuniões começaram a diminuir. Aí depois descobriram, por que os americanos conseguiam juntar muita gente nas reuniões? Porque eles davam um arroz, e chinês gosta de arroz. Aí saiu a expressão, crentes de arroz, ou seja, não ia lá para ouvir a palavra, não ia buscar Deus, só ia por causa do quê? Deus falou, Moisés, vocês não vão entrar, porque vocês não respeitaram o quê? A minha, quer salvar a família? Respeite o quê? Não faça diferente. Aí, Moisés, eu falo que esse foi o momento mais triste na vida de Moisés. Ele ainda tentou orar, pessoal. Depois que ele cometeu o erro, deixou de respeitar a palavra, olha o que diz Deuteronômio,
capítulo 3, Deuteronômio 3, 23. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua o quê? Você vê que Moisés foi sábio, né, irmão? Começou exaltando a Deus, né? O filho, quando apronta, gosta de elogiar o pai, não é assim? Nossa, pai, você está emagrecendo, olha o elogio. Você está bonito, e o pai sabe que não está bonito, né? Mas ele quer agradar, né? Ele aprontou e ele quer consertar o erro, né? Moisés começou, não, porque o Senhor é grande, sua mão é forte, o Senhor, que Deus há igual a ti. Ele achou que ia colar, né? Aí olha o que diz, versículo 25, depois do elogio, né? Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o quê? Você viu? Primeiro elogiou Deus e agora fez o pedido. Só que lá atrás ele não respeitou. Irmão, primeiro tem que se arrepender. Não adianta, não, eu vou dar uma boa oferta, não. Respeite a palavra. Você fez diferente, se humilhe. Deus, o Senhor falou de um jeito, eu fiz de outro. Tem misericórdia de mim e me perdoe. E não adianta, pessoal, eu tenho falado muito esse mês, se as coisas não acontecem, a falha não está em Deus. Somos nós que não estamos fazendo a nossa parte direito, porque se você fizer certinho, Deus abençoa. Abençoa ou não abençoa? É igual tratamento, a pessoa, ela faz tudo errado, toma o remédio errado, tem dia que nem toma, eu não sei porque eu não estou bom, vai ficar bom desse jeito? Eu lembro, uma vez eu ia numa nutricionista, aqui em outra cidade, não foi agora não, tem muitos anos, irmão, aquela mulher foi uma das melhores profissionais que um dia me atendeu, primeira vez que eu fui lá, ela já olhou bem sério para mim, falou, qual que é o seu objetivo aqui? Eu falei, não, eu quero perder peso. Ela falou, não adianta só querer, eu vou te dar a receita, se você não seguir, você vai jogar dinheiro fora. A mulher foi dura, falou sério, irmão, e aquilo entrou. Aí, sabe qual que era? Toda semana tinha que subir na bendita o quê? Eu a minha cara, falei, essa mulher vai acabar comigo. Olha o temor que eu tinha a palavra dela. Toda semana eu me matava para emagrecer, para chegar lá e receber elogio. Ela entrou na minha mente, eu comecei a ter temor ao que ela falou. Irmão, respeite a Deus, aí o resultado vem. Mas aí no caso do Moisés, olha a falta de respeito à palavra, o quanto a pessoa perde. Versículo 26, porém o Senhor fez o quê? Indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me... É triste quando você pede e Deus não te dá, né? Mas o que nós lemos? Que Deus realiza o desejo dos que o temem. Você respeita a Deus? Então quando você pedir, Deus vai te ouvir, porque você respeita a palavra dele. Você não quer bancar o espertinho com Deus, você tem temor, você tem respeito. Por que Moisés, Deus não pôde ouvir ele? Porque lá atrás, aquela palavra, Deus falou, você vai fazer assim, mas ele foi e fez de outro jeito, não respeitou. Aí está lá, aí diz assim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes, o Senhor me disse, basta, não me fales mais neste. Eu pergunto uma coisa para vocês, Moisés era um homem de Deus ou não? Mas você vê, o dia que ele não respeitou o que Deus falou, você viu o que aconteceu. Moisés, pessoal, foi salvo, foi um homem de Deus, mas ele não entrou na terra prometida. Todo mundo sabe que ele apenas viu. Antes de morrer, Deus permitiu ele ver. Agora eu pergunto, o bom é você ver ou é você provar? O bom é você ouvir ou você tomar posse? Então, respeite a Deus. Quem entendeu a palavra? A salvação está perto daqueles que o quê? Temem. Quanto mais respeito você tem a palavra, mais perto da bênção você está. Quem entendeu a palavra? É forte ou não?
Quem respeita está longe ou está perto da bênção? Por que está perto? Porque está fazendo o que Deus ensina. Por que está perto? Porque ele respeita tudo que Deus fala. Ele não faz nem mais, não faz menos, mas ele faz como Deus manda. Diga glória a Deus. Aí, para terminar, olha o que a Bíblia fala, o que representa o temor. Vamos lá? Volta no Salmo, por favor. Salmo 111. Olha o que o temor, o nosso temor a Deus, ele representa. O temor do Senhor é o princípio. O que é isso? Deixa lá. O temor do Senhor é o princípio. Sábio é quem respeita isso aqui, ó. Isso é temor. A pessoa que teme essa palavra, esse é sábio. O mais sábio é aquele que teme o quê, pessoal? Mas aquele que acha que sabe tudo. Não, eu sei como fazer. Não, eu não sei. Eu tenho temor, eu busco a direção de Deus, eu dependo de Deus, e quem depende de Deus vence. Diga glória a Deus. O temor é o princípio da sabedoria. A pessoa sábia não é aquela que bate no peito. Não, eu sei, porque eu já tive muitas experiências, porque eu já passei tanta coisa na vida, eu sei como resolver. Esse não é sábio. O sábio é aquele que teme ao Senhor, que teme o que? A sua. Esse é o sábio. E é essa pessoa que vai se destacar e vai vencer. Diga, eu serei essa pessoa. Então, volta de novo no Salmo que começamos. Salmo 85, versículo 9. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem. Eu não sei se tem outra versão aí, Cauane, eu mandei durante o dia. Tem uma tradução que fala daqueles que o respeitam e o obedecem. Não sei se alguém tem essa. De manhã eu coloquei, está lá. Lê ali no monitor. Vamos ler bem alto? A salvação do Senhor está bem perto dos que lhe obedecem e respeitam. Tem gente que, minha bênção está demorando. Mas quando é que Deus vai me abençoar? É só você fazer isso, irmão. A salvação está perto de quem respeita e quem obedece. Agora você só vem para a igreja, me perdoe. Você só vem assistir o culto, mas o que a palavra fala, você não se esforça para obedecer. Você não vai receber o que Deus tem para te dar. Vai receber, pessoal? Não vai. Porque, meu irmão, é muito fácil. Eu estou indo na igreja. Não é mais do que vir na igreja. É obedecer e respeitar a palavra. Ao invés de ler salvação, vamos ler bênção? Porque salvação é a maior bênção de todas. Sim ou não? É você cumprir os seus dias e quando fechar os olhos, você se encontrar com Jesus. E até para chegar no céu, fala para o seu irmão, tem que respeitar Deus. Fala para ele, você quer chegar no céu? Tem que respeitar Deus. Então vamos ler. A bênção do Senhor está bem perto dos que lhe obedecem e o respeitam. Mas se eu faço ao contrário, então não espere coisas boas. Pastor, eu quero ser uma pessoa temente a Deus. Então fique de pé que nós vamos orar.